Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo nós vamos gerar a agenda do médico. E como é que funciona a agenda do médico? Nós criamos nos módulos anteriores um formulário de médico com a aba horários. Vou mostrar aqui para vocês. Então nós temos aqui no formulário de médico uma aba indicando os horários que esse médico pode atender. E lá nós temos o dia da semana, a hora e o hospital. A agenda vai gerar em torno disso aqui. Então, por exemplo, eu vou gerar agenda para o médico Rogério Gomes para o mês 12 de 2016. Então, toda segunda-feira desse mês de dezembro vai ter um registro, vai ser gerado um horário, um registro lá no banco, representando um horário disponível para aquele médico Rogério Gomes. Toda terça-feira vão existir dois horários, um horário às 8 e outro horário às 9. Então, assim a gente vai ter a agenda do médico para aquele mês. Então, é assim que vai funcionar a geração da agenda. Bom, então, para fazer isso, eu vou criar um formulário aqui. E eu vou chamar esse formulário de gerar agenda. Bom, esse não será um formulário de cadastro, É mais um formulário para disparar a operação de gerar agenda, porque eu não posso simplesmente ir lá e cadastrar horários para o médico. Isso tem que ser gerado baseando-se no cadastro daquele médico, no horário, nos dias que ele pode atender, qual foi o dia da semana que ele selecionou. Então tem uma série de informações que devem ser validadas, então isso não pode ser um cadastro simples, vai ser gerado via sistema. Então o usuário vai apenas informar quem é o médico que ele quer gerar, para qual mês e para qual ano, e o sistema vai gerar todos os horários disponíveis para aquela agenda. Então, é um formulário que eu não vou cadastrar informações. Então, já que não é um formulário de cadastro, eu não preciso de barra de navegação, eu não preciso ter aba de busca, também não preciso ter aba de forma geral. Então, eu vou tirar aqui a propriedade de aba, tirar também a aba localizar e vou tirar a propriedade de navegação. Pronto. Agora, aqui no formulário, eu vou montar essa estrutura. Primeiro, nós precisamos de uma lista para exibir os médicos cadastrados, os médicos que eu posso gerar agenda. Então, eu vou reaproveitar o formulário de médico e trazer aqui para dentro do formulário gerar agenda como uma lista dinâmica. Estejam atentos ao seguinte: quando a gente pega um formulário e arrasta como um componente dentro de outro formulário, existe uma série de propriedades que o Maker preenche automaticamente, como por exemplo, o SQL da lista dinâmica, quem é o campo-chave, quem é o campo lista, quem é o formulário que ele está vinculado, e também preenche de forma automática a propriedade campo, indicando que esse componente está vinculado a um campo. Só que no caso do nosso formulário gerar agenda, não vai ter campo nenhum, pois o formulário não tem vínculo a banco. Então, se eu deixar dessa forma, o que vai acontecer é que o componente não vai aparecer em execução. Eu vou apagar então esse conteúdo e aí sim não teremos problemas. Depois eu quero que ele escolha qual mês, para qual mês ele vai gerar essa agenda. Então, vou botar uma lista aqui. Descrição mês, e aqui em lista barra valores eu vou indicar os 12 meses do ano. Então vamos lá. Então mês 1, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Junho, pronto. Botei aqui uma lista com os 12 meses. E na sequência ele deve indicar o ano que ele quer gerar agenda. Então, vou botar uma caixa de texto aqui do lado da lista de mês. E aqui eu vou indicar a descrição ano. E também a propriedade tipo, para mascarar ali e colocar já no formato do ano. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar uma grade, que pode inclusive já exibir o resultado da geração da agenda, Bom, e essa grade, ela vai ser a estrutura, que está pronta no banco, que nós vamos criar na verdade para poder
armazenar as agendas de cada médico. Eu não tenho isso pronto ainda, vamos criar um formulário então para isso. Dando duplo clique no componente grade vazio, eu vou chamar isso aqui de agenda. E a agenda do médico precisa ter as seguintes informações. Ele precisa indicar quem é o médico, primeira coisa. Então, médico. Ele precisa indicar para qual hospital é esse horário, essa agenda. Ele precisa dizer também para qual data. Data, propriedade de conteúdo, data. A hora que vai ser realizada a consulta, né? Que esse horário está disponível, na verdade. Então, descrição, hora, tipo, hora. Então, médico, para qual hospital, de qual data e de qual hora. E também se está disponível, né? Então, vou colocar um checkbox aqui. Descrição disponível. Valor marcado true, valor desmarcado false. Bom, então é isso aí. A agenda precisa saber isso aí. Eu não preciso saber o paciente nem o plano, porque isso vai ser no momento que eu for marcar a consulta. Então a agenda disponível é para um médico em um hospital, em uma data, em uma hora, e a informação indicando se está disponível ou não. Se está ocupado, se está vago esse horário. Então eu vou salvar esse formulário, o Maker vai sugerir criar uma tabela para a agenda. Eu quero criar uma tabela chamada sem agenda. Então código da agenda, o código do médico, código do hospital também é obrigatório, data e hora tem que ser obrigatórios e informação se está disponível ou se não está disponível também é obrigatório. Vou clicar para executar. Criou a tabela de agenda. Fechando aqui, ó, a grade já passa a exibir essas colunas. Mas precisamos editar algumas coisas aqui. Por exemplo, essa grade não é uma grade que vai permitir alterações ou inserção de registro direto do componente. Como eu falei, o usuário não simplesmente cadastra horários disponíveis para o médico. Isso é gerado a partir de uma regra, calculando os horários disponíveis para o médico, verificando os dias que ele atende e tudo mais. Então aqui é apenas para ele conseguir visualizar a agenda. Então essa grade vai ser não editável. Tá? E aqui na propriedade colunas, eu vou identificar as colunas que vão aparecer na grade. Então basta aparecer o médico, o hospital, a data e a hora. Se está disponível ou não, não preciso, porque eu sei que toda a agenda gerada vai começar disponível. Então basta exibir isso daqui. E para que a gente consiga visualizar isso aqui, nós podemos parametrizar já aqui essa grade. Ó. Então eu vou utilizar um parâmetro. Parametrizando com o valor de um componente, ok? O parâmetro pode ser o vínculo com o valor de um campo do formulário, como meu formulário não tem vínculo a banco, então não tem nenhum campo, mas pode ser também vinculado a um valor de um componente do formulário. Aí eu tenho um componente MED-ID, que é o código do médico, a lista de médico, filtrando aqui pelo médico ID da tabela. Então ele vai, quando eu selecionar vamos colocar um ignorar nulo aqui. Vou utilizar o ignorar nulo. O que acontece? Quando não tiver nenhum resultado selecionado na lista de médico, ele vai exibir todos os registros. Quando ele selecionar um médico, ele vai passar a exibir só as agendas daquele médico selecionado. Ok? Diferente do padrão end. Se eu deixar no padrão end, quando não tiver nada, ele vai buscar todos em que o código do médico vai estar vazio. O código do médico, na verdade, é um campo obrigatório, então não vai ter nenhuma agenda sem vínculo ao médico. Então não vai mostrar nada. Quando eu selecionasse, é que mostraria as agendas do médico. No caso do ignorar nulo, é o inverso. Então ele vai mostrar todo mundo quando não tiver selecionado. Ok? Agora eu vou salvar o formulário, ele vai sugerir criar uma tabela para esse formulário, só que o gerar agenda, como eu falei, não vai ter vínculo a banco, então eu vou ignorar para não criar a tabela. E aqui eu vou clicar em visualizar. E ele vai exibir o formulário gerar agenda. Então está aqui, nós temos a possibilidade de selecionar um médico, selecionar um mês, indicar um ano e aqui embaixo nós veremos as agendas geradas. Ok? Até a próxima aula.